tema da nossa aula de hoje é a história do direito português. Na verdade, é uma preparação para a história do direito brasileiro, uma vez que as raízes do nosso direito brasileiro estão intimamente ligadas com o direito português. Começamos a falar então no século XII da formação do Reino de Portugal, que é um estado que tem como origem a guerra para o seu reconhecimento como estado e que nesse período as fontes do direito são o direito consuetudinário, que é aplicado pelo próprio rei. As origens desse direito consuetudinário vêm do direito romano vulgar, ou seja, a combinação das fontes romanas com os costumes das suas províncias. Portugal, ou o território que deu origem a Portugal, era a província romana da Lusitânia, tendo influências então dos celtas, dos muçulmanos, com a Península Ibérica dominada pelos muçulmanos, influência germânica e influência dos povos francos. Código Visigótico também tem uma importância aqui. A gente encontra diversas citações do século XII do Liber Iudicum e da Lex Gotorum, que citações essas que passam a ser bastante escassas a partir do século XIII. Diversas fontes diversas também aparecem, os foros e os forais, que são cartas de privilégios concedidas pelo rei, bem como a gente passa por um momento no século XIII ao século XV de recepção do direito romano. Um momento em que se tem um forte estudo das fontes romanas na Europa continental, na Europa central, e Portugal também, então, recebe efeitos disso. Nós temos um momento de conflitos com o Papa, mas em consonância com a Europa central, a gente tem também no direito português a recepção do direito romano, em razão de influência da própria Igreja, interesse do rei em formar esse Estado forte, com um direito também forte, e usar o direito romano como direito subsidiário, ou seja, o direito que vai ser aplicado quando o direito pátrio não resolve o caso concreto. Isso, porém, trouxe diversas dificuldades na sua aplicação em virtude da falta de conhecimento. Não existia ainda em Portugal uma universidade, que vai surgir depois em Coimbra, como nós veremos. Existia também uma falta de conhecimento profundo do latim, o que levava à utilização de obras espanholas. Então, os juristas portugueses, nesse momento, se formavam, especialmente em Bolonha, que era a primeira universidade moderna, e com o estudo aprofundado do latim, mas esse latim que não era utilizado mais tecnicamente em Portugal. Então, eles retornavam a Portugal e tinham dificuldades nessa aplicação, o que resultou na importância de diversas obras espanholas, como as Flores de las Leis e a famosa Lei das Siete Partidas. Com a fundação da universidade, esse cenário muda. Em 1288 e 1290 se forma o chamado Estudo Geral de Lisboa, que se transforma em universidade nesse ano. Se transfere para Coimbra 18 anos depois, ou seja, em 1308, e volta para Lisboa 30 anos depois. A partir, depois então de diversas alterações, hoje é a tradicional e famosa Universidade de Coimbra. A universidade que hoje se tem em Lisboa é uma universidade mais nova, também de excelente qualidade, mas é uma universidade nova, das diversas universidades que também se tem em Lisboa, na verdade, hoje em dia. Mas essa tradicional, a primeira universidade portuguesa, é a que hoje está localizada em Coimbra. A partir do século XV até o século XVIII, ou seja, aqui mais fortemente a gente tem a ligação com o Brasil, uma vez que é nesse período que o Brasil vai ser descoberto e as mesmas fontes então serão aplicadas para o direito para o Brasil. A gente vai ter a famosa época das ordenações. Isso se dá tem como início as diversas tentativas de sistematização do direito português feitas pela dinastia de Avis, em razão da dificuldade de aplicação dessas diversas fontes. O rei monopoliza nesse período a criação do direito e a abundante legislação vai trazer uma série de problemas que vão surgir na necessidade de organização e hierarquização dessas fontes que vai se dar com as ordenações. Dom João I, então, já determina que no caso de controvérsias entre essas fontes, dificuldades na aplicação dessas fontes,
vai se aplicar subsidiariamente o corpus juris civilis, né, que nós conhecemos, na interpretação da glosa de Acúrcio. Caso continue controverso, né, se aplica os comentários de Bartolo. Aqui, sempre o nosso problema recorrente era a dificuldade com a língua, uma vez que tanto a glosa de Acúrcio como os comentários de Bartolo de Sassoferrato são escritos em latim. Por isso que o rei Dom João I ordenou a tradução da glosa de Acúrcio e dos comentários de Bartolo, tradução essa portuguesa que não chegou até nós. Mesmo assim, essa tradução, como se sabe, não vai resolver todas as dificuldades na aplicação desse direito, que vai, né, então, se criar um resumo interpretativo para ajudar também nessa aplicação. Tudo isso vai ser, na verdade, uma verdadeira preparação para uma codificação própria. Codificação aqui entre aspas, uma vez que as ordenações não são códigos no sentido moderno, como a gente vai ver posteriormente, mas é essa solução original portuguesa para legislações próprias. E a primeira delas são as ordenações afonsinas. Ordenações afonsinas que são iniciadas ainda no reinado de Dom João I. Então é nomeado João Mendes para se fazer essa reforma e, consequentemente, depois Dom Duarte vai confiar a Rui Fernandes, ao jurista Rui Fernandes, essa tarefa de organizar as fontes. E assim, em 1446, no reinado de Dom Pedro I de Portugal, vai se finalizar a primeira versão das ordenações afonsinas. É feita uma revisão que demora cerca de 6 meses, e a gente não tem a data exata que ela entra em vigor em razão dessa escassez de fontes. Características dessas ordenações afonsinas. Vale lembrar que essas características são fundamentais para todas as ordenações, uma vez que as ordenações manuelinas e as ordenações filipinas são verdadeiras atualizações das afonsinas, como a gente vai ver também. Então essas características são comuns de todas as ordenações. É uma compilação que é baseada nas famosas Decretais de Gregório IX, do Papa Gregório IX, dividido em 5 livros. Livros que são esses divididos em títulos e depois em parágrafos. O livro primeiro com 72 títulos, que tem os regimentos dos cargos públicos, uma espécie então de direito administrativo, no nosso terminologia moderna. Um livro segundo com 123 títulos, que traz a matéria sobre a igreja, então também que sobre a religião, a gente não tem uma separação aqui nesse momento, sobre os clérigos, direitos do rei e privilégios da nobreza. Então a gente tem aqui também o que a gente pode dizer um tipo de direito constitucional, direito administrativo também. No livro terceiro, 128 títulos de processo civil. No livro quarto, 112 títulos de direito civil. Esse livro quarto vai ficar em vigor durante muito tempo, na forma das ordenações filipinas, como a gente vai ver até, na verdade, o Código Civil Brasileiro de 1916. E o livro quinto, com 121 títulos e direito, com a matéria de direito penal e processo penal. Se buscou fazer a compilação de todas as fontes vigentes, ou seja, as ordenações afonsinas deveriam ser um documento de grande porte que traria todas as fontes vigentes naquele período em Portugal. E foi essa primeira compilação das ordenações que vai ser o modelo para as posteriores, ou seja, para as manuelinas e para as filipinas. Qual que é o direito subsidiário nas ordenações afonsinas? Então, primeiro, direito pátrio, ou seja, legislações esparsas. Em seguida, direito romano ou canônico, sendo que o direito romano para as matérias temporais, que não têm o pecado, e o direito canônico para as coisas espirituais, e quando não se pode aplicar o direito romano nas próprias coisas temporais. Em seguida, a glosa de Acúrcio e depois a opinião de Bartolo. Por fim, resoluções específicas do rei. Sabemos que foram diversas as dificuldades na divulgação dessas ordenações afonsinas. Eram 5 grandes volumes, sendo que as cópias eram feitas todas à mão. A gente não tinha ainda a imprensa e muito menos a chegada da imprensa em Portugal. Então isso dificultou também a sua aplicação. Dom João II determina então a elaboração de um resumo para isso. Em seguida, nós temos as ordenações manuelinas, que se dão já num período de maior
atualização aqui com a chegada da imprensa em Portugal em 1487 e em 1504 se fez a primeira publicação de leis, né, impressas. Das ordenações afonsinas ainda. Aliás, se não tivesse essa publicação, não teriam chegado até nós. Em 1505, o rei Dom Manuel então vai encarregar Rui Boto de reformar essas ordenações afonsinas, né? Então vejam, se em 1504 são publicadas as primeiras ordenações afonsinas, né, pela imprensa, em 1512 o livro primeiro, em 1513 o livro segundo atualizado, em 1514 a reimpressão dos livros reformados, aqui a gente sempre falando, né, das ordenações manuelinas, aqui nesse momento, né, a gente vai ter, na verdade, no Brasil, também a aplicação das ordenações afonsinas, até 1512, e a partir, então, aqui das ordenações manuelinas, que também são reformadas. Em 1521, vai se ter uma nova publicação, determinando, então, que se destrua essa edição anterior de 1514. Então, o que chegou até nós é o texto de 1521. Apesar do conteúdo ser uma atualização das afonsinas, a gente tem uma redação em estilo diferente, né, como se essas relações, se fossem novas essas leis, né? O que na verdade não era basicamente uma atualização das afonsinas. Como direito subsidiário, a gente tem em primeiro lugar a comum opinião dos doutores, né, ou seja, a doutrina portuguesa. Depois a reforma dos forais também teve aqui importância grande para o direito subsidiário, uma vez que, né, a gente teve a reforma dos regimes de pesos, né? Lembrem que ainda não se tinha a implementação do sistema métrico, e em 1504 a reforma do regimento dos oficiais das cidades, vilas e lugares dos reinos. Outro documento aqui importante desse período de vigência das ordenações manuelinas é a chamada Coleção de Leis Extravagantes de Duarte Nunes o Leão. Duarte Nunes o Leão fez essa compilação, essa coleção, né, para ajudar a aplicação das leis extravagantes, ou seja, aquelas que estavam fora das ordenações, porque elas eram muito numerosas, né? Então, depois da promulgação, se fizeram diversas leis que Duarte Nunes do Leão vai chegar em 1569 a uma síntese dessas leis. Então, vejam que a gente tem aqui nas ordenações manuelinas, as segundas ordenações, que também foram aplicadas no Brasil, sempre de forma muito incipiente. E, por fim, nesse período das ordenações, temos as ordenações filipinas, que são resultado de um novo acúmulo de leis que vai se dar no final do século XVI. Aqui, por volta de 1589, o Filipe I de Portugal, que na verdade é o Filipe II da Espanha, vai determinar a reforma das ordenações manuelinas, então é por isso que elas vão ser chamadas de filipinas. Participaram diversos juristas, dentre eles Duarte Nunes do Leão, que foi responsável pela coleção de leis extravagantes, que a gente acabou de ver, Jorge de Cabedo e Afonso Vaz Tenreiro, dentre outros. Elas vão ser aprovadas em 1595 pelo próprio Filipe I, mas só vão entrar em vigor em 1603, já no reinado de Filipe II. Poucas inovações, o que a gente tem aqui na verdade é de novo uma atualização das manuelinas, com a inserção dessa coleção de leis extravagantes do Duarte Nunes do Leão e de outras leis, o que simboliza uma atualização da legislação presente. O texto sempre foi muito criticado por uma falta de clareza nesses dispositivos e fica em vigor em Portugal até o Código Civil de 1867 e em Brasil até 1º de janeiro de 1917, quando entra em vigor o Código Civil de 16. Vale lembrar aqui que o que fica em vigor é o livro 4º, que trata do direito civil. Os outros já tinham sido substituídos por outras legislações. Com isso, a gente tem essa aula bastante compacta sobre história do direito português e com especial atenção para o tempo das ordenações, que já fazem parte, na verdade, de história do direito brasileiro. Na aula seguinte, que nós vamos aqui trazer o que é história do direito brasileiro já a partir de um pensamento jurídico independente ou mais independente do direito brasileiro.